E aí pessoal, como estamos? Está tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tudo ótimo, espero que vocês estejam se precavendo, guardando todos devida segurança e fazendo tudo do mais correto possível. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de Estudo das Escrituras e hoje eu gostaria principalmente de começar a falar um pouco sobre algo bastante importante. Eu acho essencial isto e é algo que nós devemos aprender a cada dia mais e devemos sempre prestar mais atenção e nunca devemos esquecer esses 10 passos que um grande homem chamado Moisés. Se lembra de Moisés? Aquele homem Moisés que partiu o Mar Vermelho, libertou Israel da terra do Egito. É desse homem mesmo, exatamente, sobre o que ele nos deixou que vamos falar um pouquinho hoje. E vamos começar como fosse uma série de vídeos a relatar um pouco dos mandamentos, os 10 mandamentos que o Moisés nos deixou, o profeta Moisés nos deixou. Só para recapitular um pouco a história, o profeta Moisés foi um profeta chamado por Deus para libertar o povo de Israel. O povo de Israel era filho de Jacó, que passou a ser chamado Israel. E Jacó era filho de Isaac, que também era filho de Abraão, o grande Abraão que iria sacrificar o seu próprio filho Isaac. E a promessa que Abraão tinha era que sua descendência seria tão inumerável quanto as areias da praia e as estrelas do céu. E nós vamos ver que essa promessa persiste, tanto por Isaac até Jacó, que depois se torna Israel também. E havia muitas pessoas que viviam no Egito e assim por diante. Mas hoje nós vamos falar sobre um grande mandamento a sério sobre os 10 mandamentos e o primeiro mandamento de todos que nós vamos lembrar um pouco vai ser o primeiro mandamento que o Senhor o Senhor nos dá. O primeiro mandamento que o Senhor nos dá é exatamente, se encontra no capítulo 20, a partir do versículo 3. A partir de Êxodo capítulo 20, no versículo 3, no Velho Testamento, nós vamos encontrar uma série de mandamentos, mas os 10 mandamentos são essenciais para os dias antigos, como também para esses dias atuais em que estamos a viver momentos críticos, podemos dizer assim. E o primeiro mandamento que o Senhor fala para nós é no versículo 3 de Êxodo 20, e ele fala: não terás outros deuses diante de mim. Mas digo, como assim não terás outros deuses diante de mim? O que o Senhor estava querendo falar com isto? Bem, nós vamos ver que entender o ponto de vista contextual primeiro. Quando o Senhor lhe dá aquele mandamento para Israel, ele estava a dizer, através de Moisés, estava a dizer que nós, seus filhos, não deveríamos ter outros deuses além dele. Não poderíamos ter outros deuses além dele. Lembrando que o povo de Israel, eles tinham vivido muito tempo no Egito e muitos deles tinham até mesmo cultuado adoração por deuses egípcios, como Osíris e assim por diante, vários deuses egípcios que tinham. E o Senhor dá um mandamento para eles, falando: não terás outros deuses antes de mim, não irás ter outros deuses além de mim, não existe outros deuses além de mim, eu sou o único Deus verdadeiro. E o Senhor dá aquela lei, começa a dar, o primeiro mandamento de todos é este que Moisés fala e escreve, registra para todo Israel, que eles não deveriam ter outros deuses diante de Deus, porque somente Deus foi capaz de livrá-los do Egito. Nenhum dos outros deuses que eles adorassem, seria possível livrá-los. Muitos judeus, podemos dizer, que eles já tinham começado a adorar deuses egípcios, orado até mesmo para eles, mas aqueles deuses não de nada tinham feito por eles, não tinham ajudado, mas somente o Deus de Abraão tinha ajudado os judeus a saírem da terra do Egito. E o Senhor volta a relembrar isso dizendo: não terás outros deuses perante mim. Como querendo falar, não adorem em vão, não adorem outras coisas, porque elas não vos ajudarão, mas somente eu vos ajudarei. E esse é o primeiro mandamento, não termos outros deuses além de Deus. Mas isso ele estava falando daquele tempo, quando os judeus estavam no Egito, havia muitos deuses e assim por diante. Isso não é na nossa vida agora não, Igor. Perfeito, então. Então, não, tecnicamente falando, o Senhor, quando deixa o mandamento, ele não é imutável. O mandamento continua sendo o mesmo. Não importa quando nem onde. É a mesma coisa que Deus é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o mandamento dele de não ter outros deuses além dele continua o mesmo.
Mas não significa apenas aqueles deuses egípcios e assim por diante. Muitas vezes nós temos até uma adoração por algo como dinheiro, temos adoração por algum objeto que temos em casa, temos adoração por algum cantor, por algum famoso e assim por diante. Ou algum personagem de desenho animado, ou até mesmo fazemos qualquer coisa por essas pessoas, ou até mesmo fazemos qualquer coisa que nós realmente adoramos. O Senhor estava precavendo que muitas coisas ruins acontecessem no mundo. Hoje vemos uma adoração generalizada pelo dinheiro. As pessoas adoram dinheiro. Elas adoram o que aquilo proporciona para elas. Não vamos dizer que ninguém não gosta do que o dinheiro ele pode trazer, o conforto ele pode trazer. Mas muitas vezes as pessoas passam por cima das outras para conseguirem dinheiro e conseguirem lhes extorquir dinheiro para serem mais bem-sucedidas do que elas próprias. A adoração de deuses não significa, como já tenho falado, apenas estátuas e assim por diante, ou até mesmo de imagens. Tanto que Jesus Cristo, depois ele vai falar, relembra sobre isso novamente, os 10 mandamentos, e Moisés vai falar muitas vezes até mesmo da história do bezerro de ouro, quando ele foi pegar as placas e desceu e tinham feito um bezerro de ouro para adorar. Israel era tão iníquo naquele tempo que chegava a ser praticamente como fosse, muitas vezes nós podemos ser hoje em dia. Muitas vezes nós deixamos nos levar pelos lados ruins das coisas. Mas adoração, não adorar outros deuses, significava exatamente isso. Não adorem outros deuses, eles não podem te livrar. O dinheiro não vai te livrar da morte. O dinheiro não vai te trazer de volta à vida. O dinheiro não vai te curar da doença final, como nós estamos enfrentando hoje em dia, um problema gravíssimo. Todos aqueles que vão morrer só têm que adorar somente a um ser, que é Deus, o nosso Pai Celestial. E é somente Ele, como Ele fala, que nos tira da terra do Egito. É somente Ele que nos tira de nossos vícios, de nossos fracassos. É somente Ele que vai estar ali para nos ouvir e nos orientar. Não existe mais outro Deus. Não existe ninguém que pode nos ajudar. Ele é o único Deus que pode fazer tudo por nós, se assim nós quisermos que Ele nos faça. Existe uma citação do presidente Thomas S. Monson, que ele fala assim: os mandamentos de Deus não foram dados para nos frustrarem ou para se tornarem obstáculos à nossa felicidade. É justamente o contrário. Aquele que nos criou e que nos ama perfeitamente sabe com exatidão como precisamos viver para obter a maior felicidade possível. Nosso Pai Celestial nos ama tanto a ponto de nos dizer: não matarás, não furtarás, não adulterarás, amarás o teu próximo como a ti mesmo e assim por diante. Conhecemos os mandamentos. Ele compreende que quando guardamos os mandamentos, nossa vida é mais feliz, mais cheia de realizações e menos complicada. Então, quando nós começamos a guardar os mandamentos, começando por não ter outros deuses além dele, nossa vida vai se tornar muito mais fácil. As cadeias que nos prendem vai se tornar muito mais fracas e nós podemos ser libertos por ele. À medida que nós nos libertamos, à medida que nós começamos a ser mais autossuficientes na fé, não precisamos nos apoiar na fé de ninguém, nós temos a nossa própria fé, que sabemos que o Senhor existe, nós iremos adorar apenas a Ele. Não iremos adorar mais ninguém, iremos adorar somente nosso Pai Celestial e assim por diante. Quando estou a dizer Pai Celestial, também digo seu Filho Jesus Cristo. Não terá outros deuses, pois eles são um Deus só em propósito. Não terá outros deuses além de ser adoração de coisas fúteis, podemos dizer assim. Ele vai simular muitas coisas adiante. Não adorarás matar, não adorarás roubar, não farás nada disso. Muitas pessoas adoram fazer isso. Elas têm um sabor em fazer isto. O Senhor estava nos precavendo que não adorássemos outros deuses além deles. Por quê? Porque nenhum Deus além dele irá nos ajudar. Nenhum outro irá nos ajudar. Até porque mesmo não existe nenhum outro. Então é exatamente isso, meus queridos. O primeiro mandamento é exatamente isto: não terás nenhum Deus além de mim, não adorarás outros deuses além de mim. O Senhor nos dá os mandamentos para que nós possamos ser orientados a fazer sempre o que é correto. Mas claro que nosso livre-arbítrio, nosso arbítrio estará aí para nós escolhermos fazer o que é certo ou fazermos o que é errado. Vai depender de cada um de nós. Os mandamentos são os mesmos, ontem, hoje e para sempre. E nós vamos perceber a cada dia mais que não adorar outros deuses
como coisas fúteis, podemos dizer, ou até mesmo da nossa adoração ou nosso amor para coisas superficiais, não nos levará a nada. Nada comprará nossa felicidade, nada comprará nossas riquezas. Como podemos dizer, com dinheiro pode-se comprar uma casa, mas não pode-se comprar um lar. Com dinheiro pode-se comprar tudo no mundo, mas não pode-se comprar a alegria. Com dinheiro pode-se comprar todas as mulheres ou conseguir todas as mulheres do mundo, mas na realidade nunca vamos conseguir o amor verdadeiro, pois o amor verdadeiro só irá vir somente de uma pessoa verdadeira e principalmente se adorarmos somente a Deus. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido que a adoração do Senhor traz bênçãos inimagináveis e que adorar somente a Deus é um dos primeiros mandamentos que o Senhor deu para nós na tábua que Moisés tinha. Espero que tenham gostado e é isso por hoje. Até a próxima!